Olá, boa tarde. E aí voltamos ao segundo estudo, né, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, um estudo já está bem velhinho, né? A gente tem ele há bastante tempo e damos estudo para quem deseja. A gente oferece, mas aos que querem, a gente dá estudo. Bem, gente, hoje vamos fazer o segundo estudo. O segundo estudo. Tudo que existe na natureza expressa ordem. Vocês percebem? Ordem, beleza, exatidão, adaptação. E isso pressupõe um planejamento de uma inteligência, né? Observe as maravilhas naturais. Observe você mesmo. Se observe no espelho. Observe os pássaros. Observe as criaturas no geral, né? A natureza, os lagos, os rios, o mar. Observe o ar. Como eles estão, como nós estamos entrelaçados nos planetas, a disposição dos planetas, a ordem dos planetas. O que há, né? Até que você pode dizer um serzinho tão minúsculo como uma formiga. Observe uma formiga, como ela tem vida em si, né? Como ela é organizada, como ela busca seu alimento, como ela tem... Eu não posso chamar como a ciência, né? Ensina de intuição, mas primeiro que a gente não pode falar de uma situação ou de algo que a gente não conhece totalmente, né? Eu estou repetindo o que eu ouço, mas até mesmo um ser invisível, né, que pode tombar a gente, ou um minúsculo ser que não se vê a olho nu, como um vírus, uma bactéria, como ela pode matar qualquer um de nós. Então, a gente não pode subestimar nada que existe. Então, observe essas maravilhas naturais, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, até uma teia de aranha, o brilho dos astros, né? O sol, a lua, a organização da colmeia. Imagine o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Observe bem que tudo poderia ter surgido por mero acaso. Como disse um estudioso do passado, esse relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Então, agora vem a pergunta número 1. Como era a Terra antes de ser criada? Gênesis 1:2 vai responder que a Terra era sem forma e vazia. Para que os que creem na Bíblia, não restam dúvidas, Deus é o Criador. As Escrituras não se demoram em explicações científicas ou filosóficas. Elas declaram simplesmente que houve o início de todas as coisas. A divindade idealizou, planejou e criou tudo o que existe no planeta Terra em 6 dias literais. Tudo saiu das mãos de Deus, do Criador, com a perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas com livre arbítrio que o adorariam e o obedeceriam. Esse era o plano, né? Em um amorável relacionamento. Mas nós sabemos que as coisas não se concretizaram, porque foram liberadas
com um livre-arbítrio, né? Com escolhas. E o plano de Deus, na verdade, Deus já sabia que isso ia acontecer, porque Deus sabe tudo, né? Mas a gente precisava aprender. E a gente precisa aprender que Deus não limita a gente porque Ele sabe o que a gente faz ou fará. Ele não limita a gente, Ele dá liberdade, ainda assim, por amor. Isso é muito complicado, isso aí já é um outro estudo. Mas vamos continuar nesse aqui, sobre a beleza da criação divina, que é o que estamos estudando. Agora vem a segunda questão. Como foi formado o universo? Como a Bíblia explica sobre isso? Em Hebreus, capítulo 11, verso 3, Salmos 33, versos 6 e 9, explica, mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 20:11, que é o segundo livro que fala sobre os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, esse capítulo, Êxodo 20. E esse livro faz parte do Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante um período de milhões de anos, porque a divindade nos fez à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, capítulo 1, verso 26. Então, pela fé, aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Volto a falar. Pela fé, aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante períodos de milhões de anos, porque a divindade nos fez a sua imagem e semelhança. Isso para os que têm fé e que creem na Bíblia, na palavra de Deus. Terceira pergunta. Quem participou do ato da criação? Nós temos resposta diante da Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 2. João, capítulo 1, versos de 1 a 3, que explica: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Há, portanto, um só Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem mosquito aqui, que está querendo se alimentar de mim. Então, tanto essas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam uma unidade de 3 pessoas coeternas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Encontramos evidências da pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador. Mateus 5, 45 e 6, 26. O Filho de Deus é o Criador. João, capítulo 1, versos de 1 a 3. E o Espírito Santo é o Criador. Jó 33, 4. Ixi, aqui tá difícil. Tem que pegar aqui uma licencinha. Tem que pegar aqui, que esse... Tá difícil aqui. Pegar aqui uma raquetezinha que frita esses bichinhos que querem me alimentar de mim. Bem, então, é isso. Essa é a terceira
pergunta, né? Deus, o Pai, é o Criador. Mateus 5:45 e 6:26. O Filho de Deus também é o Criador. João capítulo 1, versos de 1 a 3. E o Espírito Santo é o Criador. Jó 33:4. Relato de Gênesis, capítulo 1, verso 26, mostra a pluralidade na criação. Façamos o homem à nossa imagem, que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá difícil, né? Aqui a mosquitada tá difícil. E ele sabe que tem. Bem, vamos para a quarta pergunta. Como foi o processo da criação, o processo, no caso, diário, né, da criação? A coisa ficou feia, tem que socorrer com raquete, não é mole não. Muito bicho. Bem, gente, Gênesis capítulo 1 vai explicar. Agora, no capítulo 1, nós vamos vamos ler diversos versos, capítulos, que vocês depois podem olhar. Vocês podem olhar todos, vocês podem confirmar na Bíblia tudo que eu estou falando, ok? Porque eu estou falando e dizendo capítulos e versículos de livro, e aí vocês podem confirmar. O primeiro dia fala sobre os versos, sobre a criação, no caso, né? Os versos de 1 a versos de 3 a 5, Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5. Fala assim: fez a lua e separou, fez a luz e separou o dia e a noite. Fez a luz no primeiro dia, versos 3 a 5, e separou o dia e a noite. No segundo dia, nos versos 6 a 8, criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, versos 9 a 12, separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, versos 13 a 19, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, versos 20 a 23, criou os peixes, os animais marinhos e as aves. No sexto dia, versos 24 a 26 e 31, criou os animais, o homem e a mulher. No sétimo dia, Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, a palavra para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de numeral ordinal. Ou seja, as expressões primeiro dia, segundo dia, etc., referem-se a período de 24 horas, sob o comando criador de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, apareceram instantaneamente. Êxodo 20, verso 11. Então, para você perceber como Deus criou, pela sua própria palavra, tudo que há. E ao ser humano, ele esculpiu, né, do barro e fez a criatura, o homem, e depois do homem, ele fez a mulher de sua costela, como está escrito na Bíblia. Para alguns que se julgam sabedores, história da carochinha, mas para mim
resolvo e escolho acreditar nessa inteligência que é divina e como criador de tudo que há. Bem, vem a quinta pergunta. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis, como nós já falamos, né? 1, 26, 27 e capítulo 2, 7, 18 a 25. Resumindo, homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus, certo? A sexta pergunta: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Em Gênesis capítulo 2, versos 8 e 15, vai dizer, ou diz que receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Deus os colocou no jardim e lhe deu uma missão bem definida: cultivar e guardar. Esta ordem nos ensina que a perfeição com a qual a criação saiu das mãos de Deus não exclui a necessidade de trabalho. O ser humano tinha que usar suas faculdades físicas e mentais para conservar o jardim o jardim no mesmo estado perfeito em que o recebeu. Além disso, os anjos visitavam Adão e Eva constantemente para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis 2, capítulo 2, versos 16 e 17. Tá difícil, hein? É muito mosquito. Vamos então à sétima pergunta. Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden, viu? Um dia Deus planejou que o ser humano viveria eternamente. Por isso que nós não temos, assim, uma mentalidade de morte, né? A gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente vive sem contar com o tempo, a gente nem sabe, né? Às vezes a gente tem até doenças e nem sabe. Por quê? Porque Deus nos formou, fez o ser humano para a eternidade. E nós temos o registro ainda na mente, registro de paz, como se nada fosse nos atrapalhar. Infelizmente tem doenças, tem acidentes, tem problemas e pecado, né? Que acaba ceifando a nossa vida. E Deus aí determinou, sendo na Bíblia, tem muitos heróis que viveram muitos anos, tipo Adão, que viveu 900 anos, né? E outros viveram 600 anos, outros viveram 300 anos e por aí vai. Então isso significa que o ser humano só foi saber o que era morrer depois do pecado, depois da escolha, né? Que infelizmente aconteceu. Isso a gente vai estudar também com calma. Por enquanto nós estamos estudando a beleza da criação divina. Então, infelizmente, né? Deus, sob uma condição, eles viveriam eternamente no Jardim do Éden. Gênesis 2, 15 a 17. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria das consequências. Primeiro, deixar o jardim. Segundo, ficar sujeitos à morte. O melhor que podemos então fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. Até hoje, né, nós temos aí que entender os limites, né, os limites tanto na alimentação quanto ter própria comunhão com Deus, né, estar às vezes
receber luz solar, né? Infelizmente, o sol já não é mais tão bom para o corpo, né? Porque acontece de queimaduras, acontece dos raios ferirem, né, o corpo humano e tudo mais, mas ainda assim precisamos do sol, precisamos de descanso, de água potável, água limpa, né? Precisamos de uma comida de vegetais, o corpo precisa de vegetais, precisamos de descanso. Isso tudo no passado não era notado. A partir do século XIX, né? Teve uma senhora norte-americana, Ellen Golden White, que ela falou sobre esses elementos para termos saúde. E, a princípio, ela não foi valorizada a sua fala, nem seu discurso, seus escritos, mas essa mulher escreveu muitas páginas. E depois, com o tempo, hoje, a ciência já observa, né, os nutricionistas, enfim. É aí que entra os conselhos de Deus. É aí que entra as evidências que, assim, ao longo do tempo, nós fomos tomar ciência de como é importante tudo que a Bíblia fala. Então, o melhor que podemos fazer é o quê? Obedecer. Os assuntos da obediência é um dos grandes temas apresentados na Bíblia, nas Escrituras, né? Obedecemos a Deus porque Ele é nosso Criador, nosso Pai, o Senhor soberano do universo. Ele nos ama e quer o nosso bem. Vamos recapitular. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Veja bem, a terra antes de ser criada, ela já existia? Certamente Deus também já tinha feito o universo, mas não como ela foi criada para o homem, né? Para ser nosso lar, diferentemente, claro. Então, os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias e estavam presentes na criação. Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Vamos refletir agora. Na criação, o planeta foi entregue ao ser humano por Deus, em perfeito estado de uso. No entanto, ainda podemos contemplar os vestígios dessa perfeição original no funcionamento da natureza e do corpo humano. Não somos frutos do acaso. A divindade nos planejou com amor e carinho, pensando em cada detalhe da vida humana. Que Deus abençoe você. Viu? Vamos orar e agradecer a Deus, porque hoje nessa pressa eu até esqueci de orar, acredito eu. Mas a gente vai se despedir orando. Querido Deus, obrigada pelo amor que tens por nós. Ah, Senhor, perdoa-nos os pecados. Obrigada por teu Santo Espírito ter atuado, Senhor, nesse momento de estudo. Obrigada por tudo. Esteja com esse estudo e com as pessoas que estão estudando a tua voz, Senhor, a tua palavra. E eles estão com sede de aprender. Certamente aprender para pôr em prática. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. O próximo estudo amanhã será mais um estudo ouvindo a voz de Deus. Hoje foi o segundo, ouvindo a voz de Deus. E amanhã nós vamos fazer o terceiro estudo. Feliz ano novo, hein? Daqui a pouco a gente vai ter a virada. Hoje
é o último dia de 2024. Que Deus more no seu coração, que você tenha alegria, saúde e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viu? Tchau.